Seja bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou resolver essa incógnita que existe na sua mente quando você vê para o paciente e fala, que cor eu vou escolher agora, tá? Eu vou te ajudar a cortar caminhos. Hoje você vai aprender na prática como você vai escolher facilmente cores e você vai juntar essas cores para você ter resultados naturais. Sim, eu sou um especialista em cores. É uma das coisas que eu mais gosto na odontologia. Você testar, você arriscar cores, você utilizar marcas para você ter resultados naturais. É fácil isso? Não, você tem que se adaptar. Muitas pessoas pensam que vão ver nesse vídeo um passo a passo com uma receita prontinha, né, para as cores. Não é esse o intuito do vídeo. Muitas vezes me perguntam, olha, cadê o resultado? Cadê pronto, você fazendo prontinho? Não é a intuição do canal. A minha intuição é você aprender a fazer a limonada. Não é te entregar o limão, né? E o mais legal disso é você fazer uma limonada diferente. Não necessariamente você precisa fazer com o limão que é verde, que está na tua frente. Você pode misturar um limão siciliano, você pode misturar um limão galego, você pode, quando você vê lá no restaurante chique tem uma limonada diferente, lá você pode fazer, tá? Eu faço no meu consultório, quem trabalha em alta performance faz muitas coisas diferentes do normal. E você tem que sair do conforto do seu dia a dia para você aprender cores, né? Então é mais ou menos essa a ideia, tá? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que vai ter uma pimentinha no final do vídeo, você vai aprender na prática a escolher cores, tá? Bora pro vídeo? Então vamos lá, hoje você vai aprender a trabalhar com cores. Muito importante você trabalhar com cores, por quê? Mais fácil você acertar a anatomia quando você está com a cor correta. O cliente exige disso hoje em dia. E na hora da venda, você fala para o cliente, olha, eu sou um dentista que trabalha um pouquinho diferente, eu gosto de trabalhar com cores, gosto de acertar as cores e você vai ter um resultado natural, tá? Então isso é interessante você trabalhar com cores, beleza? Então vamos lá. Então existe uma regra, existe uma exceção. Sempre você vai utilizar uma resina de dentina ou de bode associado a uma de esmalte, né? Sempre você vai utilizar uma resina de dentina com uma saturação maior e uma de esmalte com uma saturação menor. Vamos dar um exemplo. Você vai utilizar uma resina A3 de dentina com uma A2 de esmalte. Essa é a regra. Tá? A regra é mais ou menos essa. Pode ser 1 a 2 tons também. Uma A3 para uma A1 de esmalte. Beleza. Essa é a regra, né? Quando que é a exceção? Vamos dar um belo exemplo. Você está fazendo uma restauração posterior ou uma classe 5 num paciente que tem uma cor A4, A4,5, A3,5. Não necessariamente você vai utilizar... tem vezes que você não tem no kit, né? Então você pode utilizar uma resina A3 de dentina e A3 de esmalte. Você vai quase chegar no tom do A3,5 para o A4. Então, mesma coisa o dente A4. Você vai utilizar uma cor A3,5 de dentina e que nem um A3 de esmalte. Eu não gosto de comprar cores A4, A3,5 de esmalte. Por quê? Porque são raras as situações utilizadas. Paciente que tem dente tão escuro assim não exige muito de estética, né? Ou você vai recomendar clareamento. Então não é uma cor que você precisa. Então olha que legal esse vídeo. Você já está sabendo compactar o seu vídeo e utilizar em situações, misturar cores em situações atípicas para você economizar também, né? Ter um ótimo custo-benefício. Então uma cor A3,5 de esmalte é uma resina que eu não compro. De dentina, eu gosto de comprar. Resina bode, eu gosto de comprar, né? Então você pode utilizar em posteriores. Então vamos lá. Em dentes posteriores, qual cores geralmente eu vou utilizar de dentina? Olha,
A maioria dos casos eu utilizo uma resina A3,5 de dentina ou body ou A3, tá? A maioria dos casos, né? Maioria dos casos mesmo. Em que casos eu vou utilizar a resina A2 de dentina em dentes posteriores? Em dentes já bem brancos, o paciente tem uma cor A1, um paciente já fez clareamento ou vai fazer, você vai utilizar, né? Uma resina de dentina B1, D1, quer dizer, B1 também, olha, é uma resina que você utiliza muito pouco. Em posteriores, você não utiliza, tá? Então, já cortei o seu kit de resina aí, né? Dentes posteriores, dentina A3,5, A3 e A2 em dentes mais claros, né? Dentina A1 em dentes posteriores, não utiliza, praticamente não utiliza. Ah, mas eu fiz um amálgama lá e estava preto por dentro e eu tive que usar uma resina D1 para cobrir aquele amálgama lá. Se você utilizar uma resina muito branca, a sua restauração você não vai acertar a cor. Geralmente nesses dentes, em dentes que tem amálgama, ele mudou o tom do dente. A maioria dos casos mudou o tom do dente. É bem importante você avisar o cliente que tem suas limitações estéticas, porque você teria que gastar mais o dente para você alcançar a naturalidade naquele dente. Então, existe uma limitação bem grande nessas situações, né? Então, você acaba não utilizando. Beleza. Em dentes anteriores, como que eu vou utilizar? Mesma situação. Expliquei para você já na cervical, né? Se for um A3,5, você vai utilizar praticamente um A3,5 de dentina cervical, um A3 por cima. Eu não compro A3,5, acabo não comprando. Beleza. Cervical, dentes terço cervical e até terço médio. Você vai utilizar uma resina de dentina cor A3, né? Vai acabar utilizando uma cor A3 para essas áreas. E terço incisal, na maioria dos casos, com uma cor A2. Dentes um pouquinho mais claros, você vai utilizar uma resina daí na cor A1. Mas eu vou fazer um vídeo especial sobre resinas para dentes clareados. Acho que é mais interessante eu mostrar como você vai unir essas cores. Então, se você utilizar no terço cervical uma resina cor A3, você vai utilizar uma de esmalte cor A2? Tem vezes que sim. Então, como eu falei, você vai utilizar aquela regra de um tom a mais, né? Em terço médio, um tom a mais, tá? E em dentes posteriores, pode ser um tom a mais, né? Alguns casos, você pode saturar mais, usar uma A3 e usar uma A1 de esmalte, né? Fica bem interessante. Vai da sua experiência com cores daí, para você ir testando esses dois tons a mais. Muitos casos em posteriores, maioria dos casos, eu utilizo resina de esmalte A2 e A1. Olha, maioria dos casos. Dentes muito escuros, cor A3, tá? Mas a maioria dos casos é A2 e A1. Alguns casos, vamos dizer, em torno de 10% A3 esmalte, né? Tá? E anteriores, como eu falei, tem casos que tem muito degradê, tem casos que tem pouco degradê de cor. Então, se ele tem mais degradê, cervical A3, terço médio A2, né? Então, um dente mais escurecido. Um dente um pouquinho mais claro, A2 cervical, A1 terço médio, né? E terço incisal, aí que vai a pimentinha, né? Não necessariamente você vai utilizar esmalte, né? Tem situações que exigem você utilizar resinas acromáticas, resinas que não tem cor, resinas transparentes. Tá, tem num kit seu lá uma resina transparente. Você comprou uma marca lá, tem uma resina transparente. Para que ela vai servir? Barreira palatina, concha palatina, tá? Fina camada, fina camada. É só para isso? Então eu não vou comprar. Se eu vou usar só naquela barreira lá, eu não vou comprar. Não, serve para você finalizar se você prestou atenção no vídeo, no terço
incisal em algumas situações. Você tem que ter um diagnóstico para poder começar a apimentar as suas restaurações estéticas. Então você pode começar a utilizar nesse terço incisal as resinas trans que você utilizou naquela área de concha palatina, né? Ah, qual resina? Depende do seu uso no dia a dia. Você tem que ter uma experiência para você ir testando. Se você vê que esse dente tem uma transparência um pouquinho maior, vale a pena você testar a resina que você utiliza, né? Você pode testar um pouquinho, você pode aplicar um pouquinho de esmalte, mas tentar finalizar com essa resina de cor transparente. Algumas situações você vai ter um resultado interessante, beleza? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Testem as cores na prática e qualquer dúvida é só me perguntar aqui no canal.